E aí, pode ou não pode? Pode o presidente, depois de elaborar seu projeto de lei, encaminhar ao Congresso, propor uma emenda ao seu próprio projeto? Pode? A resposta está no artigo 166, parágrafo 5º da Constituição Federal. Vamos ver qual é. Artigo 166, parágrafo 5º. O presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação na comissão mista da parte cuja alteração é proposta. Gente, esses destaques que estão aparecendo aí não são destaques originais do texto da Carta Magna. Fui eu que destaquei. Por quê? Quais são? Olha só. Destaquei mensagem, destaquei Congresso Nacional, iniciada, comissão mista e parte cuja alteração é proposta. Destaquei tudo isso aí. Por quê? As bancas trocam um pela outra, um destaque pelo outro. Ou trocam um desses destaques por outra palavra. Mas, Wilson, como é que ficaria uma questão sendo elaborada assim? Observem. Esse é o texto correto. Aí temos: o presidente da República poderá enviar mensagem. Mensagem. Aí a banca troca mensagem por projeto de lei. Acaba com a questão. Ele pode enviar mensagem. Ele já encaminhou o projeto. Então agora ele vai enviar mensagem só, não é verdade? O presidente da República poderá enviar mensagem a quem? Ao Congresso Nacional. Aí a banca troca Congresso Nacional por comissão mista de orçamento. Invalida a questão. Não é ao Congresso Nacional. Perdão, não é a comissão mista de orçamento. É ao Congresso Nacional. Para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada é a palavra correta. Aí a banca troca iniciada por concluída a votação. Acaba com tudo. Enquanto não iniciada a votação, na comissão mista. Ora, essa votação da emenda acontece na comissão mista e não no Congresso, como a banca poderá colocar. Na comissão mista. E, finalmente, da parte cuja alteração é proposta. Aí a banca troca da parte cuja alteração é proposta pelo projeto. Então, gente, enquanto não iniciada a votação, na comissão mista, da parte, somente da parte cuja alteração é proposta e não de todo o projeto. Não esqueçam, o texto correto é esse aqui. O presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação na comissão mista da parte cuja alteração é proposta. Esse é o texto correto. Ainda em relação às emendas que os parlamentares poderão enviar e que tem regras a serem observadas, agora eu quero destacar algumas regras, não da Constituição Federal, mas da Lei 4320/64, artigo 33 da lei. Tela. Não se admitirão emendas ao projeto de lei de orçamento que visem a. Não se admitirão emendas, que visem a alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, salvo quando provada, nesse ponto,
a inexatidão da proposta. Cuidado, hein? Letra B, conceder dotação para o início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes, pelos órgãos ambientais, exemplo. Letra C, conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado. O serviço nem foi criado, mas foi colocado na LOA e os parlamentares querem emendar? Não pode. Tem que criar antes, né? Letra D, conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em resolução do Poder Legislativo para a concessão de auxílios e subvenções. Ok? Então, muito cuidado com essas regras que eu acabei de mostrar da Lei 4320/64. Gente, na primeira aula que tivemos, eu falei para vocês que a natureza jurídica da lei orçamentária nos leva a uma lei em sentido formal, que é a regra, né? Mas falei também que em 2015 houve uma grande mudança quando se trabalhou o chamado orçamento impositivo. Agora vocês vão entender perfeitamente essa nova concepção. O orçamento, no final eu vou concluir, o orçamento é lei em sentido material ou é lei em sentido formal? Isso tudo por conta do orçamento impositivo. Vamos então começar. Orçamento impositivo. Emenda à Constituição Federal, número 86/2015, publicada no Diário Oficial da União, de 18 de março de 2015. Esse orçamento impositivo, na realidade, tornou as emendas individuais dos parlamentares impositivas, somente as emendas individuais. O resto não. Então, na realidade, gente, o que temos é um orçamento parcialmente impositivo. Vocês aprenderam comigo que a lei orçamentária anual é assim, não é? De um lado a receita é prevista, do outro lado a despesa será fixada. O orçamento público é um instrumento de planejamento que vai materializar as ações do governo. Tanto é que ele fica no nível operacional. Ele arrecada para gastar. É a execução orçamentária. E quando eu falei para vocês, quando aqui trabalhei junto com vocês, a natureza jurídica do orçamento, eu disse, olha, é lei em sentido formal, pois uma lei em sentido formal representa todo ato normativo emanado de um órgão com competência legislativa, sendo conteúdo irrelevante. É uma lei de efeito concreto, individual, pois seu conteúdo assemelha-se aos atos administrativos individuais ou concretos. Sendo lei em sentido formal, o seu conteúdo não cria direitos subjetivos, o seu conteúdo não é impositivo. Mas e com essas emendas impositivas? Como as bancas poderão cobrar? Então, até agora, o que temos é o seguinte, na tela. O orçamento é uma lei em sentido formal, é uma lei temporária, é uma lei ordinária, é uma lei especial. Então, o orçamento ele é autorizativo. Ele autoriza a realização dos gastos, mas não obriga a sua execução. Mas houve uma mudança. E para que você entenda essa mudança, vamos aqui rever as fases da elaboração do projeto de lei orçamentária anual. São 4, né? Pela ordem, temos fixação da meta fiscal. 2, projeção das receitas. 3, projeção das despesas obrigatórias. E 4, apuração das despesas discricionárias. Então, observem, gente, sem mesmo falar em orçamento impositivo, já temos dentro da LOA despesas obrigatórias
e despesas discricionárias. Então, quando a lei orçamentária anual estiver sendo montada, o que acontece? Inicialmente, no lado das despesas, eu vou separar as dotações para aquelas que são obrigatórias. A Constituição Federal ou uma decisão judicial poderá determinar a execução de algumas despesas. Vejam que essas despesas são obrigatórias não pelo fato de eu ter colocado dentro da LOA. Elas já eram obrigatórias pela Constituição Federal ou por uma decisão judicial. Não foi a lei orçamentária anual que tornou essas despesas obrigatórias. Elas já nasceram obrigatórias. A outra grande parte, aí a sobra que temos, é para as despesas discricionárias, ok? Então, esse é o entendimento. Era assim que acontecia até o ano passado. Mas e agora? E agora, o projeto de lei orçamentária, esse aí que eu montei, vai ser encaminhado ao Congresso Nacional. O Congresso, antes de apreciar, ele vai mandar para a Comissão Mista de Orçamento, para que possa haver o quê? Um parecer da Comissão Mista. No âmbito da Comissão Mista de Orçamento, poderemos o quê? A Comissão Mista poderá emendar o projeto de lei, não é verdade? Quem é que pode emendar mesmo, gente? Vamos rever. Comissões permanentes do Senado e da Câmara com relação às matérias que lhes sejam afetas. 2. Mesas diretoras. 3. Bancadas estaduais. E 4. Os parlamentares individualmente. Então, o que temos aí? De todos esses que podem emendar, apenas os parlamentares individualmente é que terão a possibilidade de suas emendas se tornarem impositivas. É que essas emendas poderão se tornar impositivas. Então, dentro da lei orçamentária anual, agora temos despesas obrigatórias, que já eram obrigatórias mesmo antes de colocar dentro da LOA, despesas discricionárias e a possibilidade de despesas também obrigatórias em decorrência das emendas individuais dos parlamentares se tornarem impositivas. Então, vejam agora que a lei orçamentária anual, parte dela é de execução obrigatória, não toda a parte, e uma outra parte ainda continua discricionária. Mas, Wilson, como funciona aí essas emendas impositivas? Quais são as regras? Como novidade, que eu já estou pensando na questão. Podem pensar sim, gente, que vai cair e muito agora em 2016. Então, vamos ver as novidades que temos para o artigo 166, que foi alterado e acrescentado várias regras por conta da emenda à Constituição Federal, número 86/2015. São as chamadas emendas impositivas, que tornaram que parte da lei orçamentária anual de execução obrigatória, execução orçamentária impositiva. Então vamos lá, artigo 166, parágrafo 9º. As emendas individuais, primeira observação, não é qualquer emenda, aquela de bancada, do Senado, não. São as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária, serão aprovadas no limite de 1,2%, que é um inteiro, e 0,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo. Mais uma observação aqui. Serão aprovadas no limite de 1,2%. Decore o percentual, 1,2%. E eu vou pegar esse percentual e vou aplicar onde? Decorem também, da receita corrente líquida. E o outro detalhe, prevista no projeto encaminhado pelo Poder
executivo. Como assim? Gente, 2015. Estamos em 2016. Ok? Em 2015, foi elaborado o projeto de lei orçamentária para 2016. Nesse projeto, consta como informações a receita corrente líquida prevista para 2016. Então, o limite dessas emendas individuais dos parlamentares, que se tornarão impositivas, é calculado aí. 1,2% dessa receita corrente líquida prevista para 2016. Ok? Então, aqui temos um projeto de lei. Esse projeto de lei apresenta um demonstrativo onde a receita corrente líquida, que eu vou marcar aqui, ó, é de 808 bilhões. Eu vou aplicar o percentual na previsão para o próximo ano, 1,2%. Aí teremos aí 9 bilhões e lá vai bolinha. Então, gente, cuidado, hein? É a receita corrente líquida prevista no projeto. Detalhe final, sendo que a metade deste percentual, a metade de 1,2% é 0,6%. A metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde aqui. Então, a metade desse percentual, de 1,2%, obrigatoriamente deverá ser destinada a ações e serviços públicos de saúde. Ô Wilson, e a outra metade? Para quê? Para qualquer coisa. Para qualquer despesa que o parlamentar queira executar. A metade de 1,2%, que dá 0,6% da receita corrente líquida prevista, essa já foi direcionada para ações e serviços públicos de saúde. A outra, de livre aplicação. Parágrafo 10. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde, previsto no parágrafo 9º, que acabamos de ver, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 198. Mais uma observação. Será computada aquele 0,6% para fins do cumprimento do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 198. O que temos aí? Gente, gasto com a saúde tem um percentual. Tem um percentual obrigatório. Então, já vou pegar aquele 0,6% e vou somar as despesas com a saúde para fins de verificação do limite mínimo exigido. E que limite é esse? Vamos ver. Artigo 198, parágrafo 2º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre 1. No caso da União, a receita corrente líquida. Cuidado, hein? Não é receita corrente, é receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%. Inciso alterado pela emenda à Constituição Federal, número 86/2015. Complemento. O percentual de 15% estabelecido pela emenda à Constituição Federal, número 86, será alcançado de forma gradual, sendo 13,2% em 2016. Então, agora, para 2016, esse percentual de quanto é, gente? 13,2%. 13,7%
em 2017, 14,1% em 2018, 14,5% em 2019 e apenas em 2020 será aplicado o percentual de 15% da receita corrente líquida em ações e serviços de saúde de forma plena. Artigo 2º da emenda à Constituição Federal de número 86. Para fechar o parágrafo 10, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Parágrafo 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o parágrafo 9º deste artigo. Destaco também, é obrigatória a execução orçamentária. O que é essa execução orçamentária? É quando há, gente, a transferência de créditos. Então, é obrigatória a execução orçamentária, a transferência de créditos. E também é obrigatória a execução financeira. Além de transferir os créditos, obrigatoriamente, o executivo terá que transferir os recursos financeiros. É como se você tivesse, olha, é obrigatório que eu lhe dá um cartão de crédito, mas não adianta você receber um cartão se não vai ter dinheiro para pagar a fatura. Então a Constituição Federal, pensando nisso, espertamente, ela disse, voltem, é obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o parágrafo 9º deste artigo. Continua, em montante correspondente a 1,2%, que é o inteiro, e 0,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Mais uma observação, em montante correspondente a 1,2%, o percentual continua. Só que agora, olha só, gente, da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. E agora, o que temos? Mais uma vez, 2015, 2016. Em 2015, foi elaborado o projeto de lei orçamentária para 2016. Nesse projeto temos o quê? A receita corrente líquida projetada para 2016. Eu vou aplicar o percentual de 1,2% aqui, para chegar no limite para as emendas impositivas dos parlamentares, para o cálculo dessas emendas impositivas. Em 2016, já estamos aqui executando a LOA em 2016. E agora é obrigatório o quê? A execução orçamentária e financeira. Para calcular em 2016 o que realmente vai ser transferido para os parlamentares, eu vou pegar a receita corrente líquida que foi realizada no exercício anterior. Então, a de 2015. Pego essa receita corrente líquida, aplico o percentual 1,2%. E vou encontrar aqui, gente, o valor que efetivamente será transferido para os parlamentares. Olha só que confusão, mas eu estou aqui para resolver o problema, hein? Então, de novo, é obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o parágrafo 9º deste artigo. E agora, em montante correspondente a 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da programação, definidos na lei complementar prevista no parágrafo 9º do artigo 65. Então, pelo cálculo anterior, esse limite deu quanto?
9,69 bilhões. Mas eu não vou, para poder transferir mesmo recursos, eu vou pegar a receita corrente líquida realizada no exercício anterior. A projetada é para calcular o limite das emendas impositivas. Agora, para transferir, eu pego a receita corrente líquida realizada no ano anterior. Então, o limite aqui foi de 9,69. Mas agora eu vou calcular o que realmente aconteceu no ano anterior, que foi isso aqui, ó, 641 bilhões. Aplico 1,2% e vou chegar a 7,69. Então, vejam que o executivo não vai transferir 9,69, porque o que realmente foi realizado nos dá um percentual aí aplicado de 7,69. Então, os parlamentares vão receber apenas, entre aspas, 7 bilhões 698 milhões 938 mil. Conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no parágrafo 9º do artigo 165. Gente, vocês já sabem, já falei muito. Essa lei complementar que está no artigo 65, parágrafo 9º, é aquela que ainda não existe, ainda não foi editada. E o que foi que essa lei complementar, em relação à Constituição Federal, está na Constituição Federal, nos trouxe? Vamos ver? Artigo 65, parágrafo 9º. Cabe à lei complementar: 1. Dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do PPA, da LDO e da Lei Orçamentária Anual. Inciso 2. Estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos. E como novidade, inciso 3, dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório para a realização do disposto no parágrafo 11 do artigo 166. Novidade também da emenda de número 86/2015. Continuando. Artigo 166, parágrafo 18. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria. Então, gente, quando ocorrer a transferência, o presidente não pode priorizar aqueles que estão na base do governo. Pelo menos está aí, não é? Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório, que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria. Ok? Então, quando os parlamentares calculam lá o seu limite, 1,2% da receita corrente líquida prevista para o próximo exercício. Aí já chegaram ao valor para o orçamento do próximo ano. No próximo ano, para que eles possam saber o que realmente vão receber, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar esse percentual de 1,2% e agora vou aplicar na receita corrente líquida realizada no ano anterior. E a Constituição Federal exige que quando essa transferência for acontecer, ela não pode priorizar o quê? Os amigos do rei. Ela tem que ser transferida, né, os recursos de forma igualitária
E o que é mesmo essa forma igualitária? Não há, gente, uma destinação especial. Não haverá favorecimento. Ok? Bem, eu vou continuar ainda essas regras das emendas impositivas. Passo a passo, com bastante calma, porque estou apostando em muito agora em 2016. Mas como acabou o tempo, vou continuar na próxima aula. Até lá.